Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo desse livro maravilhoso, a Gênese, e estamos numa fase muito rica do estudo. Já há alguns vídeos que a gente vem aprofundando aí sobre os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos. Hoje vamos para o tópico qualidade dos fluidos. E esse tópico, que está no capítulo 14, item 16, ele é uma aula sobre influências espirituais, sobre obsessão. Não fala diretamente, mas é claro, ele fala sobre esse mecanismo da influência. Certo? Ele é muito rico nisso. Então vamos dar continuidade. Nós, como eu já disse, vamos usar 2 vídeos. Serão 2 vídeos de 20 e poucos minutos para abranger todo esse assunto. É melhor a gente fazer vídeos assim, mais curtos, do que fazer um grandão de 50 minutos, não é isso? Então vamos lá. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Então ele está dizendo que tem consequência direta para nós encarnados. Essa capacidade dos espíritos, ter ação sobre os fluidos. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela natureza ou impureza dos sentimentos. Então, ele fala, se o espírito pode influenciar nos fluidos, esses fluidos ganharão propriedades, ganharão características, boas ou más. Então, olha só, sentimento, pensamento, esse pensamento faz uma vibração nesses fluidos, e vai modificar-lhe os fluidos que estão no ambiente. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Ele falou aqui na palavra miasma. No sentido material, miasma são eflúvios, vapores de putrefação de animais ou vegetais. Imagine ali um vegetal ou um animal apodrecendo, e os eflúvios que saem dali, eles consideram miasma. Isso no sentido material. No sentido espiritual, eu achei definições assim, é a plastificação dos nossos pensamentos e emoções deletérias. Plastificação, eu não gostei muito desse exemplo, mas a gente vai mostrar aí figuras para a gente entender bem essa coisa do miasma, que é importante, certo? Então, esse miasma espiritual, ele vai estar como se fosse energias negativas impregnadas no ambiente, como se fosse, não, é isso, acúmulo de energias negativas impregnadas no ambiente ou no nosso perispírito. É um assunto tão importante que eu providenciei aqui algumas figuras. Não é essa, é essa aqui. É essa aqui. As imagens daqui vocês estão vendo são de bolor e mofo. Materiais, coisa material. Bolor e mofo devido à umidade nas paredes aí. Mas estamos passando uma ideia do que são os miasmas psíquicos. A foto é para pegar o exemplo, gente. Isso aí são bolor e mofo na parede. Então, a impregnação, o miasma é uma impregnação ou uma contaminação dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções deletérios, quer dizer, insalubres, prejudiciais à saúde. Fazendo uma comparação com o miasma espiritual, a nossa casa fica assim. Quando tem muito movimento de energias negativas, de pensamentos negativos, de reclamação, de briga, de pessimismo, de maldade, de xingamento. Então, nosso ambiente fica assim, nosso ambiente espiritual. Imagine que sua casa está bonitinha, não tem bolor nenhum, não tem mofo nenhum, está tudo lindo, mas no plano espiritual pode estar assim.
impregnada de miasmas psíquicos. No meu Evangelho no Lar, inclusive é hoje, né? Hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo num domingo, é hoje de noite. Sempre no meu Evangelho no Lar, eu peço aos espíritos que limpem, que façam a limpeza psíquica do ambiente, que orientem algum espírito, algum irmão que esteja vagando em minha casa sem motivo positivo. Eu sempre peço isso a eles. O Evangelho no Lar é importante por isso. Então, façam essa ideia do miasma que impregna no ambiente, certo? Vamos para esse aqui agora. Aí são exemplos, eu peguei no Google, alguém que fez esse desenho e eu gostei muito, uma representação dos miasmas psíquicos no nosso perispírito. Ele botou larvas ali, ó, porque André Luiz usa esse termo, larvas. Né? Isso aí é baseado na literatura espírita, principalmente André Luiz. Essa mancha aí desse corpo aí é porque o autor da pintura queria ilustrar a obsessão, os espíritos se aproximando por causa desse ambiente no campo dessa pessoa. Né? Tinha outros aqui do lado esquerdo, eu cortei porque meu interesse era mostrar só o perispírito. Então isso aí seriam miasmas de pensamentos negativos em nosso campo. E esses é que impregnam no nosso ambiente, onde a gente estiver. E atrai sim obsessores que gostam e que estão nessa sintonia. Então deu para fazer uma ideia do que é o miasma, né? Do que é o miasma. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam, são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau de perfeição moral destes. Então, quer dizer, os fluidos que recebem influência dos bons espíritos vai estar tão puro quanto esses espíritos. Então, trazendo aqui para nós encarnados, o ambiente sempre está com a sua egrégora, é assim que é chamado, né? Quando é pessoal chama aura, e quando é o ambiente a gente chama de egrégora. Vai estar conforme circulam os pensamentos ali. Fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos, a diversidade deles. Então ele está dizendo aqui que não foi fácil, não foi possível classificar assim com nome as qualidades dos fluidos, como ele fez com os espíritos. Lembram que ele qualifica, faz uma escala do nível dos espíritos, né, inferiores, bons, espíritos, tem toda uma escala dos níveis dos espíritos. Ele disse que não deu para fazer da qualidade, porque é quase que infinita a diversidade das qualidades dos fluidos. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios nesse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Essa palavra sui generis significa do seu próprio gênero. Então, ele disse aqui que os fluidos ele não possui a qualidade em si, própria dele. Esse fluido vai assumir a qualidade do ambiente e do que ele recebe do nosso pensamento. Suponhamos que aqui nesse ambiente tenha um fluido bom, com boa vibração, com boa energia. E se eu chego aqui agora e começo a botar pensamentos de reclamação, de pessimismo, de condenação, de palavrão, eu vou modificar esse fluido. Primeiro modifica no meu próprio perispírito e depois modifica no ambiente. A gente estudou isso no tópico passado sobre as imagens que formam de acordo com o nosso pensamento. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são, como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos.
Então, de acordo com as circunstâncias, ele pode ter essas qualidades temporárias ou mais permanentes. Se eu estou aqui e contamino esse ambiente com pensamentos negativos, se eu sair e entrar uma pessoa aqui com bons pensamentos, em oração, já muda o ambiente. Então, foi temporário aquilo. Permanente é quando aquele ambiente seguidamente tem a mesma qualidade do fluido, tem o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de influência. Então ele se torna quase que permanente ali aquele ambiente. Como são assim as casas de oração, oração verdadeira, eles ficam permanentemente impregnados de bons fluidos, né? Como são, por exemplo, um prostíbulo vai ter permanentemente ali fluidos com os pensamentos que estão ali, da luxúria, da droga, da bebida e etc. Vai estar ali impregnado com outro tipo de qualidade desse fluido. E ele está dizendo aqui, no fim desse parágrafo, que de acordo está esse fluido, ele pode ser útil, apropriado para tais ou tais efeitos. Efeito que ele fala, aqueles efeitos espirituais. Também carecem de denominações particulares. Como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Então ele está comparando aqui que os fluidos são comparativamente como os odores, que a gente qualifica por nome, né? A gente qualifica os odores por nome. Um cheiro bom, um perfume, um fedor, tudo isso são nomes que a gente dá aos odores. E ele disse também que existem essas modificações no fluido espiritual. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos. E aqui agora ele vai dizer os nomes que pode ser dado a essas qualidades de fluidos. Vamos lá? Fluido de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência. Aqui ele já entrou nos bons, né? Bondade, benevolência, de amor, de caridade, de doçura e etc. Então ele deu exemplos aqui de como a gente pode qualificar eles, né? Que veem, que testam, que sabem a qualidade do fluido de cada ambiente. Eu aqui, por lógica, eu qualifiquei. Quando eu citei a igreja, os locais de oração e citei os prostíbulos. Por lógica, eu qualifiquei. Lembra que eu falei? De luxúria, de drogas e até de violências nos prostíbulos e de oração, a oração verdadeira, nos locais de oração. Então, isso tudo são características dos fluidos que predominam em cada ambiente. Sob o aspecto físico, né, a influência desses fluidos em nós pode ter como efeito excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíferos. Soporíferos é que dão sono, né? Como se fossem soníferos. Narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, etc. Ele tentando aqui mostrar para a gente, se a gente fosse dar nome às qualidades desses fluidos. Tornam-se força de transmissão, de produção e etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que eles produzem. Ok? Estamos agora no item 18. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual. Então, nós estamos encarnados, mas temos uma participação na vida espiritual. Claro, somos espíritos. Estamos em contato direto através dos fluidos, através da vibração. No sono a gente sai, né? Então a gente está encarnado, mas temos uma participação na vida espiritual. Visto que vivem
dessa vida, tanto quanto da vida corporal. Então a gente está aqui vivendo os dois aspectos. Primeiramente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então aqui ele está falando da expansão do nosso perispírito. Agora vem aquela imagem. Veja aí, peguei duas imagens. Essa que está debaixo da palavra perispírito, ela é melhor. Imagine aí duas pessoas de mão dadas e como ficam seus perispíritos. Ele não fica preso no corpo e nem só tem o tamanhozinho do corpo, ele se expande. Observe agora a outra cena, que é um desenho, também representando essa expansão e mostrando ali os chakras. Os chakras que são o centro de força. Chakras é um nome emprestado lá dos hindus. André Luiz chama de centro de força. Deixa eu ver se eu lembro o nome deles. O primeiro lá em cima é o coronário, que vem de coroa, né? De coroa ali é o coronário. O outro que é na testa, frontal. O da garganta é laríngeo. O no peito é cardíaco. O mais embaixo é esplênico. O outro umbilical. E o outro básico. Chakra básico, que transita a energia genésica, a energia sexual. Então, gente, isso aí foi mais para mostrar que o nosso perispírito, ele sai do corpo. Ele se expande, né? Até a depender do espírito, essa expansão tem um tamanho. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Pela sua união íntima com o corpo, né? O perispírito, pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua união com o corpo. Porque o perispírito ele é ligado à nossa corrente sanguínea, ao nosso cérebro, ele tem a ligação direta. Então, por isso, ele tem um papel preponderante no nosso organismo. E pela sua expansão, que eu acabei de mostrar, pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, pela sua raiz, que está aqui na corrente sanguínea, está no meu cérebro, nos neurônios, ele influencia meu organismo. E pela sua expansão, a gente faz contato com os outros espíritos, inclusive encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, na hora que eu tenho pensamentos pessimistas, pensamentos ruins, essa expansão do meu perispírito é que contamina o ambiente. E se eu estiver próximo de pessoas, essa pessoa vai receber. Agora, depende de como ela está. Se ela está também igual a mim, a sintonia aí faz a união perfeita. Se ela está positiva, a energia positiva dela vai barrar a energia negativa do outro que está mandando. E aí existe graduação de forças. A força da negatividade e a força da positividade é que vai fazer com que ela receba ou não, ou receba pouco, ou não receba nada, ou que seja ao contrário, a energia positiva dela anula a negativa do outro. Imagine Jesus Cristo chegando num ambiente, como que o perispírito dele não tornava um ambiente maravilhoso, né? Que inclusive aquele senador Públio Lentulus, eu sempre falei Públio Lentulus, mas me ensinaram esses dias que é Públio Lentulus, que era Emmanuel na época de Jesus. Quando ele chegou próximo de Jesus, ele ficou extasiado, encantado. Tanto que ele fez uma carta para o imperador, falando desse homem maravilhoso. Desde que estes, os fluidos, se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser,
e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de, ainda mais, guardar a impressão de suas qualidades boas ou más. Olha que legal. Ele está dizendo, se eu influencio o ambiente com a expansão do meu perispírito, muito mais forte eu influencio o meu organismo, porque está ligado diretamente, muito mais forte. Vou fazer uma comparação. Você já ouviu a sua voz gravada? Geralmente a pessoa fala que não gosta, que a voz está diferente. Sabe por quê? Porque a gente escuta a própria voz quando está falando por via direta. A vibração das cordas vocais lança direto no seu sistema auditivo. E quando você ouve a minha voz falando, ela vai pela vibração do ar. É uma via indireta. Então, quando você ouve a sua voz gravada, você está ouvindo ela pela vibração do ar. Quando você ouve a sua voz diretamente, você falando e você ouvindo, você está ouvindo ela mais perfeita, que é de uma forma direta. Falei isso só para comparar com a influência do perispírito. Ele vai influenciar o ambiente pelo ar, pela sua expansão. E ele vai influenciar o seu organismo diretamente, porque ele está ligado na sua corrente sanguínea. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Eflúvios, eu falei lá, são aromas, né? É o aroma que sai, é a emanação que exala de um corpo, às vezes imperceptível para nós. O eflúvio, muitas vezes, é imperceptível para nós, mas não para os espíritos. É assim que um viciado em cigarro, em álcool, outras drogas, desencarnado, ele absorve os eflúvios da pessoa que está ali usando a droga e bebendo. É através desses eflúvios. É como se fosse uma evaporação mais sutil, né? É uma evaporação mais sutil. É a evaporação que está nas energias espirituais, enquanto existe a evaporação material. Se você esquentar uma água, você vai ver o vapor da água. Se tem um corpo apodrecendo ali, imagine um animalzinho morto, ali tem a exalação daquele fedor, está no material, mas tem os eflúvios espirituais. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele, né, o perispírito, os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Então ele está dizendo, como o meu perispírito, o seu, ele tem a mesma natureza dos fluidos espirituais, o perispírito é um fluido sutil também, então ele absorve fácil, se ele der sintonia. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto, por sua expansão e sua radiação, o perispírito com ele se confunde. O que é uma coisa que se confunde? É quando elas são iguais. Você pega seu lápis e bota no meio de 5 lápis iguais. Você vai se confundir na hora de pegar. Então, se meu perispírito, a energia do meu perispírito se confunde com a energia do ambiente, ele está muito igual, ele pega tudo. Ele está em sintonia direta. Entendeu? Se a energia daquele perispírito é bem diferente do ambiente, né? Vamos lembrar quando Chico Xavier entrou lá no prostíbulo, que ele foi levado pelo tio, ele certamente não recebeu os eflúvios, porque ele não vibrava. Tanto que o tio levou ele lá para iniciar ele sexualmente, enquanto o tio bebia com a dona do prostíbulo. Quando foi se ver um som vindo lá de dentro, quando foi ver, Chico estava com as mulheres em oração. O tio não sabia que Chico já fazia um trabalho de evangelização ali. Então ele não se contaminava, porque ele estava em outra energia, certo? Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então eu recebo do ambiente, se eu tiver ali sintonia com a maioria do fluido daquele ambiente, eu recebo
Meu perispírito se contamina, vamos mostrar aqui mais uma vez. O ambiente contamina aí essa onda do meu perispírito. E como está ligado ao meu organismo, vai direto para o organismo. Eles estão em contato molecular, quer dizer, o perispírito está enraizado molecularmente na minha corrente sanguínea, no cérebro. É como se ele tivesse uma raiz. Pensa aí na raiz de uma plantinha. É como se ele tivesse uma raiz, ele está ali amarrado. Por isso que quando a pessoa desencarna, fala que está soltando o perispírito. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Né? Uma coisa salutar é uma coisa que favorece a saúde, que traz saúde. Um alimento salutar é um alimento que traz saúde. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e energéticos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, doenças. Não é outra a causa de certas enfermidades. Então, por que ele falou se são permanentes e energéticos? Porque se eu recebo uma influência forte, energético quer dizer forte, ela tem mais possibilidade de me atacar. Se ela é permanente, pior ainda. Porque eu posso receber uma carga de energia negativa, mas depois que eu saio do ambiente, vou para meu evangelho, vou para meus pensamentos bons, acabou aquela influência. Ele foi energético, mas não foi permanente, foi temporário. Agora imagine se uma pessoa vive no ambiente, está sempre no ambiente, e ele mesmo às vezes dá sintonia. O ambiente é de lamúria e reclamação e pessimismo. Se ele entra também em lamúria, reclamação e pessimismo, ele vai estar ali. E se ele demora naquele ambiente, se torna permanente e energético, vai direto nos órgãos dele. E ele está dizendo que essa é a causa de muitas doenças. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos. Pelos poros perispiríticos a gente absorve. Como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Vamos deixar por aqui, por enquanto. Depois a gente retoma para terminar esse item, qualidade dos fluidos. Viu como é rico, gente? Se tiver dúvida, se ficar dúvida, assista de novo, porque esse é um assunto muito, muito importante. Não que os outros não sejam, mas esse que a gente está estudando agora, nesse capítulo 14, ele esclarece muita coisa. E também pode botar pergunta aí. Pode botar pergunta. E eu encerro aqui esse vídeo de hoje, desejando a vocês bênçãos, que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu lar. Faça o Evangelho no lar. Se você já faz, parabéns. Se você não faz ainda, inicie o Evangelho no lar. No Google aí tem vários roteiros para ensinar, porque é você fazendo a limpeza psíquica de sua casa. Você não faz a limpeza material? Passa desinfetante, lava, varre. Faça a limpeza psíquica com oração, com o Evangelho no lar, tá bom? Um grande abraço, até o próximo. Um abraço especial para a turma do GEVEC que eu participo. Um grande abraço.